O que é uma variável aleatória? Quando você joga uma moeda para cima, você não sabe qual lado irá sair. A única informação que você possui são os valores possíveis e as probabilidades associadas a cada um deles. Da mesma forma, quando você joga um dado, você não sabe qual número sairá, mas sabe quais são as possibilidades e as respectivas probabilidades associadas a cada uma. Cada vez que você joga uma moeda ou um dado, você está realizando um experimento aleatório. Cada realização do experimento, você coleta uma das distintas possibilidades de valores. Ao conjunto desses valores possíveis e às suas respectivas probabilidades, damos o nome de variável aleatória. Uma variável aleatória é uma forma de mapear os possíveis resultados de um experimento aleatório, ou seja, é uma forma de ligar os resultados de um experimento aleatório a um número, no caso do dado, ou a uma categoria, no caso da moeda. Porém, esses não são os únicos exemplos de experimentos aleatórios. Cada vez que você realiza uma medida, por exemplo, de comprimento, tempo, peso ou temperatura, de algo cujo valor você não sabe ao certo, você está realizando um experimento aleatório e, consequentemente, coletando um valor possível de uma variável aleatória. Estas variáveis aleatórias, entretanto, são bem mais complexas que as variáveis aleatórias do dado ou da moeda, principalmente porque não temos pleno conhecimento dos seus valores possíveis e muito menos das suas respectivas probabilidades associadas. E por conta disso que precisamos coletar uma amostra. As variáveis aleatórias da moeda e do dado são variáveis teóricas, que nem a própria moeda ou o próprio dado representam perfeitamente, já que eles não são objetos perfeitamente homogêneos e honestos. Como existe uma diversidade muito grande de variáveis aleatórias, foi desenvolvida toda uma metodologia para descrevê-las e classificá-las. Assim como o biólogo classifica uma espécie para entendê-la, um estatístico classifica variáveis aleatórias para identificar os tipos de análises que podem e devem ser aplicadas. As variáveis aleatórias podem ser classificadas numericamente, através da média, mediana, desvio padrão e etc., ou graficamente, através de histogramas, boxplot, entre outros. Podemos ainda classificar os seus valores possíveis como categóricos, ordinais, discretos ou contínuos. Suponha que você coletou 100 medidas que foram organizadas em classes de tamanho para a construção de um histograma. Este histograma é um retrato aproximado da variável aleatória, fornecendo uma ideia dos valores possíveis e das respectivas probabilidades associadas. É claro que esse histograma amostral não será igual ao histograma populacional, mas se a amostragem foi bem feita, podemos acreditar que eles serão bem similares. Dependendo da variável aleatória, podemos ter diferentes formatos de histograma, alguns bastante complexos de se descrever, e nesse sentido, alguns atributos são úteis, como o valor mais frequente, o valor mais extremo, a variabilidade dos dados, o valor central, a forma como as probabilidades se distribuem e a característica dos valores possíveis. Assim como as classificações biológicas simplistas como vertebrado e invertebrado nos ajudam a entender as espécies, mas não descrevem a sua complexidade perfeitamente, essas estatísticas descritivas como média e desvio padrão são meras simplificações da variável aleatória, mas ainda assim nos auxiliam a compreendê-las melhor. Além do histograma, outras ferramentas gráficas também são utilizadas em conjunto, como o gráfico Jitter, que ilustra onde os valores mais se concentram. Há também o gráfico boxplot, que ilustra 5 índices numéricos, sendo eles o valor máximo, o terceiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, o primeiro quartil e o valor mínimo. Através do boxplot, podemos ainda avaliar a variabilidade dos dados, através da amplitude e da distância interquartílica. A partir do histograma, também podemos avaliar a adequação da nossa variável à distribuição normal. O gráfico quantil-quantil facilita essa avaliação através da linearização. Importante destacar que essas ferramentas gráficas estão associadas entre si e todas são utilizadas para avaliar qualitativamente a distribuição empírica da nossa variável aleatória, permitindo então a sua classificação. A seguir, mostramos 5 tipos de variáveis que podemos encontrar e como elas se transparecem em cada tipo de gráfico. As variáveis simétricas e aproximadamente normais são também chamadas de variáveis bem comportadas, com ausência de pontos discrepantes e com a média, mediana e moda aproximadamente iguais entre si.
Já as variáveis assimétricas, tanto positivas quanto negativas, possuem essas medidas de centralidade bastante desiguais entre si. Essas variáveis também costumam possuir valores discrepantes. Note que características como elevada variabilidade e bimodalidade podem não ser diferenciadas por alguns tipos de gráficos, como o gráfico box-plot. Essas características podem sugerir que a amostragem englobou duas ou mais populações distintas. Cada gráfico evidencia uma característica diferente da distribuição e sempre devem ser avaliados em conjunto para uma melhor caracterização da variável aleatória. A análise descritiva de uma variável aleatória deve sempre ser o primeiro procedimento que devemos ter quando vamos analisar um conjunto de dados.